Olá! No último episódio do Contra-Reforma, vimos que a nova Previdência, proposta pelo governo, vai deprimir o consumo e não vai criar empregos. Com a redução do valor das aposentadorias e dos benefícios sociais, as pessoas vão consumir menos e as empresas vão contratar também menos. É um círculo nada virtuoso. Hoje vamos tratar dos privilégios que Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes dizem que a PEC 06 vai combater. Primeiro vejamos como ficará, de maneira geral, a condição dos trabalhadores caso a reforma seja aprovada. Mulheres. As mulheres poderão aposentar-se com uma idade mínima de 62 anos, com um tempo mínimo de contribuição de 20 anos. Mas mesmo assim, esse tempo mínimo de contribuição não lhe dará direito àquela média do salário. Será pego o seu salário de 20 anos, será calculada uma média, e dessa média será pago apenas 60%. O restante, o que falta, terá direito a 2% ao ano até completar 40 anos de contribuição. Isso será garantido, claro, o salário mínimo. Ninguém receberá menos que o salário mínimo e ninguém receberá mais do que R$ 5.800 por mês. Isso faz, só de calcular a média, que baixe o salário, e desse salário baixo, ainda uma redução de 40%. Só a média já diminui muito os salários aposentados, das aposentadas, além do tempo que irá trabalhar. O homem não é diferente, só que ele irá trabalhar muito mais. A idade mínima para os homens é de 65 anos, também com 20 anos de contribuição mínima. E também será calculado a média, e ele irá receber apenas 60% dessa média, lhe garantindo o salário mínimo. Vejam, só nessa primeira informação já se prova que as mulheres irão ter que trabalhar bem mais para se aposentar por menos. As mulheres continuam perdendo também dos professores. Agora, tanto a professora como o professor terão uma idade mínima de 60 anos para aposentar-se, com uma contribuição de 30 anos. É importante ressaltar que a professora e o professor, servidores públicos, eles tinham a garantia de aposentar-se com o seu último salário. Afinal de contas, eles pagam um percentual sobre o salário que ganham. Portanto, quando aposentam-se, recebem salário. A partir da reforma da Previdência, não. Mesmo que o professor ou a professora ganhe mais do que R$ 5.800, digamos um professor universitário que ganhe R$ 10.000, o máximo que ele poderá aposentar-se é com R$ 5.800. Também terão um aumento de tempo de trabalho os policiais civis, federais e agentes penitenciários. Esses terão uma idade mínima ampliada para 55 anos, tanto homens como mulheres, e um tempo de contribuição também ampliada. O homem terá que contribuir pelo menos 30 anos e as mulheres 25 anos. Nesse caso, como normalmente policiais, agentes de segurança são servidores públicos, também serão atingidos pelo máximo. Eles podem até ganhar mais do que R$ 5.800 por mês, mas não poderão aposentar-se com o valor que ganham. Terão o máximo, o que é dado hoje pelo regime geral da Previdência. Uma outra mudança que atinge diretamente aqueles que trabalham, em especial aqueles que ganham menos, é a pensão por morte. O valor da pensão por morte será reduzido e será de 60%. Então, a pessoa que vai ter essa pensão por morte, ele terá 60%. E a cada filho que ele tiver, no máximo de 4, será de 10% para cada dependente, até completar 100%. Se tiver mais do que 4 filhos, também não vai receber mais do que isso. Agora, quando o filho perder a condição de dependente, ele perde os 10%, ou seja, se esse viúva perde, quando os 4 filhos atingem já uma idade de casam-se, vão cuidar da sua vida, esse viúvo ou viúva vão receber apenas 60% desse valor. Outra coisa importante a ressaltar são as trabalhadoras rurais e também os trabalhadores rurais. Mas, em especial, as trabalhadoras rurais, a idade passa de 55 para 60 anos. É importante ressaltar que, segundo o IBGE, 70% das trabalhadoras rurais começam a trabalhar antes dos 14 anos de idade. Em geral, elas irão trabalhar por 41 anos para ter direito a um salário mínimo. É importante perceber que, caso a reforma seja aprovada, ela irá aumentar de 41 para 46 anos. Mas mais, não é só isso. Hoje, a mulher trabalhadora ela tem que apresentar uma contribuição de 15 anos. Agora mudou.
essa contribuição será de 20 anos. E pior, ela terá que contribuir 20 anos o valor mínimo de R$ 600 por ano. Vai fazer com que aquela agricultora familiar, aquela trabalhadora do campo, que tem uma produção média de R$ 25 mil por ano e paga seus impostos sobre o 25, ela terá que tirar do bolso mais R$ 300 para pagar a sua contribuição. E se ela não pagar? Se ela não pagar, ela não poderá aposentar-se. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que eu passo as informações para vocês, nós notamos o caso dos militares. E aí sim é uma contradição. Segundo a proposta da reforma da Previdência dos militares, o objetivo é economizar R$ 90 bilhões em 10 anos. Lembrando que Paulo Guedes disse que a reforma da Previdência pretende economizar em 10 anos 1 trilhão e 200 bilhões. Destes, 90 bilhões seriam dos militares. Entretanto, o governo mandou, junto com a proposta da reforma, uma reestruturação da carreira militar. E o custo da reestruturação dessa carreira será de 80 bilhões de reais. Ou seja, se os militares iriam economizar 90 bi, mas vão gastar 80 bi de aumento de salário, a contribuição deles à reforma da Previdência é de apenas e tão somente 10 bilhões de reais. Ora, enquanto os contribuintes do regime geral da Previdência, que ganham até 2 salários mínimos, vão pagar em 10 anos mais de 800 bilhões, ou seja, quase 80% desse 1 trilhão e 200, quem paga é quem ganha até 2 salários mínimos, no mesmo período, os militares vão pagar 10 bilhões. Você acha justo isso? Vamos pensar bem. Os militares se aposentam com rendimento integral, após 30 anos de serviços prestados, enquanto o resto dos trabalhadores estão condenados a aposentar-se, em média, com 1 salário mínimo. Outro destaque. Entre 2017 e 2018, o déficit da Previdência dos militares subiu quase 13%, passando de aproximadamente 36 bilhões para quase 41 bilhões de reais. Durante esse período, as receitas foram de 2,1 bilhões, enquanto as despesas foram 42,6 bilhões. Outro aspecto importante é em relação aos servidores públicos, que recebem acima do teto. Como juízes, por exemplo. Estes serão atingidos também, tanto os parlamentares como juízes, todos aqueles que ganham acima dos R$ 5.800 terão aposentadoria limitada aos 5.800. Mas eu quero ressaltar que isso não resolve o problema. Porque, na verdade, essas pessoas ganham 40, 50, 100 mil reais, embora a lei brasileira não permita que um servidor público ganhe mais do que 33 mil reais por mês. Estes ganham por penduricalhos e outros ajustes que fazem na lei. Estes não irão se aposentar mais com esses valores, irão aposentar-se no máximo com 5.800. Mas aqui entre nós, quem ganha 50, 60, 80 mil reais está preocupado com a aposentadoria? Esses já têm plano de saúde, esses já têm casas, apartamentos alugados. O problema é, enquanto essa reforma atinge de forma indireta essa elite, os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos pagam um preço muito alto por uma reforma que não nos interessa. Portanto, fica bem claro que a proposta da reforma da Previdência, ela atinge em especial os mais fracos. Ela é apenas um ajuste fiscal que será pago pelos pobres desse país. Pense nisso. Converse com a família, com os vizinhos, com os amigos, com os colegas de trabalho para pressionar os vereadores da sua cidade, os deputados do seu estado e os deputados federais e senadores para que rejeitem essa injustiça. Não a reforma da Previdência.